寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem? Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mais ou menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se a Tailândia fosse um país comunista ou socialista? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis. Eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. E bem, para quem também não conhece, né, eu pego os 3 principais fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, por incrível que pareça, a Tailândia já quase virou um país comunista 2 vezes. Pois é. E essas vezes foi em 1950 e em 1952, mais precisamente, quando os soldados tailandeses estavam ali na Coreia. E a outra foi de 1965 a 1983, quando teve uma grande insurgência comunista aí na Tailândia. Então, e nenhuma dessas 2 tentativas deu certo, mas como é que seria se tivesse dado certo? Então, vamos à nossa teoria. Bem, nós pulamos a Primeira Guerra Mundial e vamos ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, a Tailândia, aliás, ela tinha um grupo de guerrilheiros, né, contra o fascista, de fato, do Pifubin, que eles se intitulavam Free Thai, ou seja, Tailândia Livre. E com isso, né, era um total de 90 mil guerrilheiros, uma resistência ali antifascista e anti-japonês. Então, os guerrilheiros ali, eles estavam unidos porque eles tinham um inimigo em comum. Mas quando o Pifubin foi perdendo a relevância e foi perdendo os poderes, os guerrilheiros também foram indo cada um para um lado. Por isso que não deu certo em 1952. Mas é que tá. Vamos supor que a partir daí, desses guerrilheiros, aí, esse movimento Free Thai, eles começam a se unir e a recrutar pessoas, não para derrubar mais o fascismo, e sim para derrubar a monarquia. Eles começam a já ir se armando a partir de 1946, eles passam a ir treinando também, a ir buscando se comunicar, buscando diversas armas e coisas aí nas quais eles pudessem fazer com que esteja um golpe, né, e um exército de guerrilha organizado, não fazer algo bem desorganizado, onde cada um ataca em algum lugar sem coordenação, onde cada um vai em um lugar ali e acaba sendo preso. Então, em vez deles cada um por si, eles novamente se unirem através desse Free Thai para derrubar a monarquia tailandesa. E aí sim, então de 46 a 1951, eles estavam treinando. Pois é tempo pra caramba, hein? 4 anos treinando. Eu sei que, né, não é um tempo que um exército que o exército tailandês treina, né, bem menos do que um treino aí de um soldado comum. Mas ainda assim já é alguma coisinha ali para você zerar um recruta ou outro ali, um soldadinho ou outro ali de guarnição. Então tá. Bem, e com o início aí da Guerra das Coreias, os soldados tailandeses ali, em sua grande maioria, foram ali para a Coreia do Sul combater a Coreia do Norte. E em vez dos guerrilheiros tailandeses se voluntariarem ali para combaterem a monarquia tailandesa na Guerra das Coreias, não.
eles vão fazer com que todos os com que, né, essa brecha aí dos soldados tailandeses indo ali para a Coreia combater na Península Coreana vos favoreça. Então, com isso, eles podem fazer o quê? Ir atacando pequenos postos, pequenas delegacias. Sim, e isso ia ser uma insurgência aqui, uma insurgência ali. De início não ia ser nada aí que chamasse atenção ou suspeitasse. Ia ser apenas talvez ali alguns pequenos confrontos ali com uma polícia, talvez uma polícia um pouquinho mais militarizada, que usa um pouco mais de arma pesada em vez de ser uma polícia comum. E com isso, né, de 1951 até a metade de 1952, essas insurgências aí foram aumentando, iriam aumentando, até que a Tailândia começasse a ficar dividida e começasse, né, a mudar ali as coisas como? Pedir para os soldados tailandeses que estavam na Coreia voltar ali para a Tailândia. Afinal, eles teriam que combater o inimigo em casa e não ali no país dos outros. E com isso, também já poderia ali desbalancear um pouco ali a Guerra das Coreias. Obviamente, né, que os Estados Unidos, né, acabou fazendo a maior parte de tudo sozinho, mas eu reconheço a ajuda dos outros países. Só que tem um porém, né, querendo ou não, a Tailândia ajudou um pouquinho e eles ficaram lá até 1955. Mas isso é só uma opção. E caso os soldados tailandeses não voltassem ali e continuassem na Coreia, a pedido ali dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, onde eles tivessem dado alguma grana ali para a monarquia tailandesa, aí beleza, vamos supor que isso tenha acontecido. Afinal, né, os Estados Unidos e a Coreia do Sul também precisavam de toda ajuda ali para peitar os chineses, né? Os norte-coreanos talvez nem tanto, mas sim mais os chineses. Então, com isso, no meio de 1952, após um ano e meio de insurgências, a coisa começasse a ficar séria e os comunistas aí sim começassem, né, a já partissem para cima aí das outras cidades tailandesas. Mas isso não iria começar de Bangkok, não. Muito pelo contrário. Isso iria começar do norte ou do nordeste da Tailândia. Aí eles iriam descendo até Bangkok. Então, com diversos outros recrutas, com propagandas e tal. Em 1953, né, ou um pouquinho ali perto de 1954, eles já estivessem ali perto de Bangkok. E com isso, para dominar Bangkok seria uma batalha ali extremamente pesada, justamente pelo fato de ser a capital, ser mais protegido. E os americanos aí, eles iriam acabar ficando em dúvida, né? Porque eles já estavam investindo ali na Península Coreana. Aí eles não tinham como sair da Península Coreana para mandar ali para a Tailândia. Então, muito provavelmente, ou eles mandariam armas ali para os tailandeses, ou eles mandariam alguma pequena contingência ali de soldados, ou então a Tailândia poderia simplesmente abrir, né, um regimento aí de voluntários. E eu acredito que através desse regimento aí de voluntários, quem poderia participar? Exatamente, o Camboja ali poderia ajudar a defender um pouco ali da monarquia tailandesa. O Laos, ele poderia talvez ali só afastar os comunistas ali da fronteira, mas até então ele não acredito que o Laos iria se interferir direto, né? Até porque o Laos, o Camboja e o Vietnã estavam mais preocupados com a França, mas ainda assim o Camboja era mais fechado com a Tailândia do que com a França. Então, já em 1955, né, ainda estivesse rolando ali a Batalha de Bangkok, mas os comunistas ali já estivessem próximos ali bem ali da casa residencial, presidencial, não sei como, do palácio, enfim, não sei como é que é lá. Mas com isso, os comunistas ali já estivessem avançando bastante e a monarquia tailandesa teria duas opções. Poderia acontecer duas coisas ali com os monarcas tailandeses. Ou eles fugiriam de barco, de navio, ou eles seriam empacotados. Vamos supor que eles seriam empacotados aí só para não restar dúvida de que a Tailândia viraria uma república popular aí, uma república democrática.
E beleza, já em 1955, aliás, né, 1955 por aí, ok, eles já tivessem aí conseguido basicamente, né, transformar a Tailândia numa república popular, mas ainda assim aconteceriam algumas insurgências, né? Justamente pelo fato de que o Laos teria acabado de ganhar sua independência, o Vietnã, o Camboja, né? O Vietnã, aliás, já estava tretando então e tal, o Vietnã do Norte, mais precisamente. E como é que ficaria isso? Bem, a China provavelmente iria ajudar os tailandeses ali nas insurgências ali para terminar de zerar a oposição militar. O Laos provavelmente ficaria dividido, porque o Vietnã ali já estava começando a dar as caras. E o Camboja talvez poderia ali invadir um pedaço ali da Tailândia, justamente para garantir que não vai pular nenhum comunista ali para o Camboja. Mal sabem eles, né? E com isso, né? Tempo vai, tempo vem. Como é que fica os Estados Unidos nessa situação? Afinal, eles foram um dos grandes aliados ali da Tailândia durante a Guerra do Vietnã, da Guerra Fria. Pois é, a coisa ia ficar séria. Por quê? Porque assim que o Vietnã invadisse o Laos, a Tailândia iria invadir também. E a Tailândia estava muito mais perto ali da capital, né, do Laos, o Vietname, né? Por incrível que pareça, o Laos tem a capital que se chama Vietnâmia, né, alguma coisa assim. Então, acredito que o Laos aí, a guerra civil do Laos não iria durar muito tempo, como durou. O país iria acabar virando um país comunista, mas dessa vez, em vez de ser uma influência vietnamita, iria vir de uma influência tailandesa. Pois é, meus amigos, pois é. A Tailândia, então, já estaria ali começando a fazer montar ali o seu bloco de influências. E bem, os Estados Unidos eles ainda tinham duas opções aí nesse tempo, nos anos 60 ainda. Eles tinham o Camboja e tinham ali o Vietnã do Sul. Então, a partir do Camboja, eles poderiam acabar usando ali para bombardear ali a Tailândia e o Laos, né? Mas ao mesmo tempo eles iriam acabar chamando mais países ali para treta. Então ele ia acabar chamando a Tailândia ali para treta. E para a Tailândia invadir o Camboja é 1-2. E para o Camboja cair também é 1-2. E com isso o Camboja talvez poderia até mesmo, né, o Pol Pot poderia ter subido no poder até mesmo um pouco antes do que ele subiu. E com isso o cerco ali no Vietnã do Sul, bem, ia se fechar rapidinho. A guerra não ia ter durado tanto, né? Porque eles iam ter que enfrentar muitas frentes. Eles iam ter que enfrentar a Tailândia junto com o Camboja, o Laos, né? Que já estaria sob influência comunista, e o Vietnã do Norte. Então, eu acredito que talvez, né? Em 1969, talvez em 1970, né? A guerra já teria acabado. Como é que funcionaria a Tailândia ali no meio da Guerra Fria? E bem, a Tailândia, eu acredito que muito provavelmente eles acabariam fechando ali com os não alinhados. Mas como assim? Eles são comunistas, são socialistas. Por que eles não vão ali para a União Soviética ou para a China? Bem, justamente pelo fato de que eu acredito que a Tailândia talvez iria aderir um governo igual da Indonésia no tempo do Sukarno. Não Suharto, tá? Sukarno. Seria ali um país comunista, socialista, mas ao mesmo tempo não seria um negócio tão ferrenho, justamente por causa da sua tradição, por causa dos seus templos, das pessoas idosas. E eles fazendo isso, né, eles mexendo forte com a fé das pessoas, eles iriam saber que eles iriam ter que aguentar uma série de protestos, insurgências, e guerrilhas e contra-revoluções, né? E com isso eles, né, obviamente já estariam sob sanções americanas durante pelo menos uns 9 anos aí, né? A China, talvez, por não querer, pelo fato da Tailândia também não querer ser um satélite chinês, os chineses também nem iam ligar. O Laos estava ferrado ali com o tanto de bombardeio, o Camboja então nem se fala. Nós não iremos alterar nada ali, né, na questão do Pol Pot, na questão do Laos, né, até porque tanto faz. Mas a questão é a seguinte, o Pol Pot ele poderia pegar um abrigo muito mais seguro na Tailândia e o Khmer Vermelho poderia se abrigar por lá também.
uma vez de que a monarquia tailandesa, por mais que ela tenha feito vista grossa, ainda assim se pegasse poderia dar ruim. Então, né, o Khmer Vermelho poderia acabar pegando exílio ali na Tailândia, ficando alguns estados ali próximos ali da fronteira do Camboja. E com isso muitas insurgências ali poderiam acontecer, sim. Mas já o Laos, né, o Laos acabaria por ficar meio zoadão, então não teria como o Camboja correr para lá. Bem, a Tailândia, nesse momento, vamos supor, vai, em 1977, 1978, eles estariam ali, basicamente, né, ainda assim, militarizando o país e ainda assim enchendo de propaganda, justamente pelo fato, né, novamente, voltando, né, de ser um país comunista recente e ainda assim ter tirado a monarquia na base do tiro e não da burocracia. E com isso, obviamente, né, a Birmânia também acabaria sendo um pouco mais tranquilo ali com a Tailândia, né? Eles não teriam uma hostilidade ali na fronteira. Eu acredito que talvez assim, né, que a monarquia do Camboja voltasse, algumas hostilidades poderiam acontecer, mas isso vamos deixar lá mais para frente. E já a partir de 1980, eu acredito que a Tailândia ali já estaria ali com o governo socialista, comunista ali, mais firmado no país. Porém, já nos anos 90, quando a União Soviética caiu, né, que foi um grande marco ali para o comunismo ali internacional, muitos protestos poderiam ter vindo a acontecer ali na Tailândia. E com isso muitas insurgências também, de pessoas pedindo por democracia, pessoas querendo um outro governo, pessoas fazendo propaganda da monarquia. E obviamente, né, pancadaria ia rolar. E eu não acredito que seria uma pancadaria tipo coisinha rápida. Eu acredito que existiriam diversas insurgências de diversos grupos de guerrilhas ali contra o comunismo e o socialismo, até mais ou menos 2006, 2007, segurando muito 2008. Mas, né, vamos supor que a partir de 2009, 2010, essas insurgências comecem a diminuir e comecem a ter combates, né, normais, mas comecem a ficar aí de baixa intensidade os combates. De 2011, 2012 para cá, eu acredito que a Tailândia assim voltaria a negociar com os outros países, como o Ocidente. Seria um país um tanto quanto aberto, né? Seria um país aberto ali, mas com algumas áreas restritas. Os turistas talvez não precisariam ficar acompanhados ali de guias, mas ao mesmo tempo também existiriam ali certos locais ali que os turistas não iriam poder visitar e muitas coisas ali, como celulares, câmeras, dependendo do lugar, não poderiam entrar junto ali como turista. Em alguns bairros, algumas localidades. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu tô deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas só dê aquele crédito, por favor. E enfim, né, não se esquece, né, de seguir lá no Insta, seguir lá no Twitter, ver os vídeos ali do card de descrição, né, as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esqueça de passar esse vídeo aí para um amigo, para uma amiga, como uma pessoa se identifica, e fala assim, mano, e se a Tailândia fosse comunista? Ah, mas a Tailândia já não é comunista? Não, cara, a Tailândia é uma monarquia. Sério? Sério? E daí você vai lá e daí você fala assim, não, beleza. Olha só esse cara aí, tá narrando aí como que a Tailândia poderia ter sido um país comunista ali, no ápice ali da Guerra Fria e como eles poderiam ter ajudado os vietnamitas em vez dos americanos. Caramba, mano, a Tailândia participou da Guerra do Vietnã? Sim. E da Guerra das Coreias também, a favor da Coreia do Sul. Sério? Daí você vai lá e passa esse vídeo lá pro seu amigo, pra sua amiga, como a pessoa se identifica. Beleza? E principalmente se ela gostar de socialismo, comunismo ou do Sudeste Asiático como um todo. Beleza? Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, no Twitter. Não me esqueça de ver os vídeos do card de descrição. Dê aquele apoio. Falou e fui!